Opa, gente, tudo bom? Esse é o canal Você Seguro e hoje vamos falar sobre a história da segurança pública. Bom, olhando para a história, dá para ver como a segurança pública sempre foi importante em qualquer sociedade, desde tempos antigos. Mesmo que a gente não use exatamente esse termo segurança pública, já tinha uma galera que estava fazendo umas atividades parecidas com o que os órgãos de segurança pública fazem hoje em dia, às vezes para a população, às vezes só para uma galera mais importante. Vamos lá então começar falando do surgimento da segurança pública na história. Tipo, são raros os estudos legais sobre como a segurança pública se deu início e como foi evoluindo ao longo do tempo. E uma das razões é de que só recentemente os cientistas sociais estão dando mais importância para o assunto e percebendo como ele é tão impactante na sociedade. Falando agora sobre o livro Padrões de Policiamento, o autor David Bailey fez um estudo comparativo de como várias polícias do mundo funcionam, tanto na estrutura quanto na forma de atuar. Ele também fala um pouco sobre a origem e o desenvolvimento dessas atividades, que hoje em dia a gente chama de segurança pública, mas que ele só chama de polícia no livro. Para ele, a polícia é aquela galera autorizada por um grupo para regular os problemas entre as pessoas, usando a força se precisar. Esse tipo de atividade já existia antes do Estado ou nação, do jeito que a gente conhece hoje. A palavra polícia vem do grego politeia, que quer dizer administração de uma cidade ou sistema de governo. Na real, as atividades da polícia eram bem mais amplas antigamente, englobando todas as funções administrativas que não eram da igreja, segundo o próprio Bailey. Lá na antiguidade, a gente sabe que a galera já tinha essas paradas de polícia, mas a maioria das vezes ela era privada. Nos textos legais, dá pra ver que Atenas, até o século 6 a.C., só quem estava envolvido direto no crime podia abrir um processo. Tipo, o Estado não podia processar ninguém assim de bobeira, só em casos de crimes sérios como subversão e sacrilégio. Em Roma, lá pelos meados do século 3 a.C., a situação era parecida com a de Atenas. As pessoas é que tinham que botar a boca no trombone se quiserem processar alguém, mesmo depois da lei das 12 tábuas. O marco inicial do direito romano ter surgido. Só que, a partir daí, a coisa começou a ficar mais parecida com a que conhecemos hoje em dia. A galera podia prender os caras que estavam fazendo coisa errada e levar eles para o magistrado. Depois disso, ainda rolava a punição, mas agora decidida pelo magistrado. Daí os captores botavam em prática a punição determinada, que podia incluir morte, escravidão ou algum tipo de pagamento. Naquela época, Roma estava passando por grandes mudanças. O comércio estava crescendo rapidamente, o Império Romano havia acabado de ser estabelecido e o Estado estava passando por uma reforma administrativa. Foi então que Otávio Augusto decidiu criar um sistema de segurança pública mantido pelo Estado, algo que antes era responsabilidade dos indivíduos. Ele criou o posto de prefeito da cidade, que era encarregado de comandar os vigiles, responsáveis por patrulhar as ruas, e os stationari, que era parecido com postos fixos. Esses funcionários públicos também tinham outras funções, como combater incêndios, apreender mercadorias ilegais. Além disso, Augusto também criou uma guarda pessoal conhecida como Guarda Pretoriana. Foi uma grande mudança na forma como segurança pública era mantida em Roma. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, o Império do Oriente começou a se expandir e o seu direito ficou conhecido no mundo todo. Os princípios gerais e sistemáticos foram escritos ao invés de, ao invés de serem baseados em costumes. No entanto, a Europa ficou bagunçada depois das invasões bárbaras, principalmente nas zonas rurais, onde grupos nômades e piratas praticavam crimes contra o patrimônio. E isso causou problemas radicais na forma de segurança. Nesse meio tempo, surgiu o sistema feudal, onde os vassalos recebiam terras e outros bens do suzerano em troca de fidelidade e proteção. Como o poder central era fraco, os senhores feudais receberam delegações de poderes jurídicos e administrativos. Eles eram responsáveis por manter a ordem dentro de cada feudo com a ajuda das pessoas que viviam lá. No entanto, o governo central era bastante frágil para controlar as atividades, e a manutenção da ordem pública ficou nas mãos da segurança privada. Mas, mesmo com todos os esforços dos grandes proprietários rurais, isso não era o suficiente para manter a ordem em todos os feudos. Para tentar resolver esse problema, uma parte dos exércitos era usada para proteger os comerciantes e peregrinos. Na Inglaterra antiga, a ordem pública era um problema grave. Como o poder central era fraco, os senhores feudais precisavam se virar para manter as coisas sob controle no interior dos feudos. O esquema era o seguinte: os integrantes de 10 famílias se juntavam e formavam um grupo chamado Titan, liderado pelo Titan Man. Quando 10 Titans se juntavam,
formavam um hundred. Esse esquema de organização era conhecido como Frank Pillage, e a ideia era que todo mundo se responsabilizasse pela paz. Em 1285, o rei Henrique II, que era o chefe da Inglaterra na época, percebeu que a violência estava aumentando e decidiu agir. Ele criou um documento chamado Estatuto Winchester, que responsabilizava os senhores proprietários de cada comunidade de prevenir e apurar crimes. O rei também exigiu que cada cidadão tivesse uma arma em casa para se defender. Isso deu origem a um sistema de segurança super descentralizado e privado. O mesmo esquema de segurança privada rolou em outros lugares da Europa. Na França, por exemplo, durante os séculos XIV e XV, muitas guerras deixaram a zona rural tomada pela violência. Os militares desertores acabaram se tornando um problema sério. Para resolver isso, o rei João II criou, em 1337, uma tropa de cavalaria chamada Maréchals, que patrulhava as estradas do país e mantinha a ordem pública. Essa tropa era diferente do esquema inglês, porque era custeada pelo governo central e não pelos senhores feudais. É nóis, galerinha, se inscreve no canal, deixa o like.